Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, comentar bastante esse conteúdo, tá? E não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. É muito importante que você está aí acompanhando agora, dê seu like nesse conteúdo. Olha, o tema desse vídeo, claro, é o pré-jogo entre Vitória e Náutico. Sétima rodada do Campeonato Pernambucano, última rodada dessa primeira fase do estadual. O Náutico já está classificado para as semifinais do Pernambucano, mas tem esse confronto fora de casa contra a equipe do Tricolor, né, das Tabocas. Então, promete bastante esse jogo hoje, tá? É um jogo que, para o Náutico, vale para voltar a vencer, depois de perder, né, a invencibilidade na competição para o Retrô. Mas o Náutico vem com várias mudanças, tá? Vai poupar jogadores, vai ter atleta que não vai jogar, tem atleta que não joga por suspensão, tá? Então é um time que deve ser de fato bem mexido pelos técnicos Guilherme dos Anjos e também Hélio dos Anjos. E pelo lado do Vitória, que é o mandante desse confronto, chega com força, né? Porque depois de golear o Decisão, o Vitória depende apenas de si para continuar na elite do futebol pernambucano. Não consegue mais a vaga no G6, mas pelo menos vai conseguir continuar na elite do futebol. Mas para isso, precisa vencer o Náutico ou até mesmo empatar. É uma missão complicada, é uma missão difícil, mas o Vitória vai buscar complicar a vida do Alvirrubro nesta tarde, às 4h30. Jogo que está marcado para o Arthur Tavares, foi confirmado. Tem iluminação lá, tá? Pelo menos foi isso que a gente recebeu do presidente do Vitória, né? O Rômulo Mesquita, né? Conversamos com ele durante a semana e ele confirmou, o jogo vai ser lá, aí tem iluminação, então vamos aguardar aí se de fato isso vai se concretizar. Acredito que sim, né? Porque o jogo já é hoje à tarde. Então não dá mais tempo de mexer em nada. Então vamos aguardar aí. Só um detalhe, né? Ingresso para a torcida mandante, R$ 50 inteira e R$ 25 meia entrada. Já para o visitante, aí não tem não, essa de meia entrada não, é 50 pau. Agora você pagar R$ 50 para acompanhar um jogo desse, é duro, não é não? Mas assim, o Vitória é o mandante, quer ganhar dinheiro, é uma oportunidade, talvez pode ser o último jogo do Vitória na Série A nessa temporada, porque pode ser rebaixado e voltar no final desse ano, mas de qualquer maneira, se fica, vai pensar apenas no campeonato, né? Que vai chegar no ano que vem. Então, realmente, é um jogo que promete bastante. Bora falar do Náutico, né? Porque o Timbu encerrou suas atividades ontem para esse confronto. E aí, torcedor, quem acompanha a TMC, né? 92.7, a gente tem falado bastante de um mistão para esse jogo. E isso vai acontecer. E por que vai acontecer, eu explico. Primeiro que o Dodô não joga nessa partida, tá? Ontem na TMC a gente até falou que ele iria jogar, só que depois recebemos a informação que o atleta foi liberado, né, para acompanhar o nascimento do seu filho. Né? Então, assim, tá fora desse jogo, que para o Náutico também não vai fazer muita diferença. É uma oportunidade do Juninho, né, aparecer novamente nessa onzena titular e deve aparecer. E eu até falava isso ontem, tá? Sobre isso, porque assim, mesmo que se o Dodô estivesse à disposição para hoje, eu, baseado em fontes, o Juninho iria para o jogo, principalmente por conta da minutagem. O Juninho só fez uma partida. Muitos torcedores criticaram o Juninho. Eu não concordo com essas críticas, explico por quê. Ele voltou a jogar depois de praticamente 3 meses, porque quando você pega ali, o último jogo dele tinha sido no dia 16 de novembro, contra a equipe do Atlético Paranaense. Naquele jogo, foi onde ele se lesionou, né? E aí, 16 de novembro, dezembro, um mês, janeiro, 2 meses. E ele voltou no dia 28. Tá? Então, assim, é um jogador que tem um potencial. Deu para perceber que quando ele tiver mais entrosado, e isso a gente vai poder ver hoje em campo, que ele vai ter mais entrosamento, vai entender onde os companheiros se encontram dentro do campo. Isso é questão de dia de trabalho, de treino, então, de repetição, de jogos também. Então o Juninho deve ir para a partida. Daqui a pouquinho eu vou trazer a onzena.
Mas aí as críticas também eu não concordo não, tá? Não concordo com essas críticas para ele não, porque o atleta tá chegando agora que eu falo assim, né? Na onzena titular, na onzena que entra em campo, na substituição. Ele entrou de frente, né? No jogo contra o Retrô, na derrota. Mas de qualquer maneira, ele conseguiu em alguns momentos ali. Teve um momento mesmo do jogo que o Náutico não sentiu tanto a ausência do Dodô. Mas quando foi passando minuto a minuto, aí o Náutico foi sentindo sim essa ausência, que o Guilherme dos Anjos, na coletiva de imprensa, ao responder a nossa pergunta, falou que não sentiu, foi o coletivo que não foi bem, fizemos mudanças equivocadas, pensamos uma coisa e o time fez outra, mas assim, o Dodô não fez tanta falta. Palavras do Guilherme dos Anjos. Mas eu acredito que fez sim, tá, gente? Se tivesse feito, talvez o Náutico tivesse vencido o jogo contra o Retrô. Mas de qualquer maneira, a gente tem que valorizar também o desempenho do Retrô nesse confronto da última quarta-feira, que o Náutico acabou saindo de campo derrotado e quebrando a sua invencibilidade. Só lembrando, o Náutico está na liderança, 15 pontos, são 6 partidas, 5 vitórias, 1 derrota, marcou 16 gols e sofreu apenas 2. Então é um time que o Náutico tem 14 gols de saldo. Meu amigo, é um saldo muito bom, né? Sim, eu falava sobre a questão do Dodô. Dodô não joga, né? Já expliquei por quê. Outro jogador que não vai para a partida é o Todinho, tá? Ele está suspenso para esse duelo. Ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo passado e não joga. Além do Todinho, o zagueiro Matheus Silva, né? O Matheus Silva e o volante Samuel. Eu já falava da probabilidade desses atletas não jogarem, principalmente o Samuel. Mas aí o Matheus Silva também não vai jogar. Por quê? Os dois estão pendurados. Vai que numa dividida, e são jogadores de marcação, né? Vai que ele numa dividida toma um amarelo e fica suspenso para o primeiro jogo da semifinal. E o Náutico não quer perder nenhum dos dois atletas. Então, por essa razão, serão poupados da partida de hoje contra a equipe do Vitória. Diante dessa situação, olha, outra informação importante. Eu até falava em um vídeo, quem acompanha também lá no meu Instagram, que após a partida eu fiz um vídeo que o Reginaldo pode aparecer no jogo contra o Vitória. Vai depender da evolução dele durante aí a quinta e a sexta. E ele não evoluiu bem, tá? Não é questão de evoluir bem, é que há uma preservação, tá? Nesse atleta. Então, Reginaldo não vai para a partida e o Jonas Toró também não. Jonas Toró, não é novidade, a gente já falou aqui que o Jonas Toró não iria para a partida. Então, musculares, né? Dores musculares, e o Jonas Toró teve ali uma questão no adutor também, né? Então, fora desse confronto. Vamos contar comigo aqui para lembrar? O Todinho tá fora, suspensão. Dodô foi liberado, não joga. Matheus Silva não joga e Samuel também não joga para não ter risco de cartão amarelo, ou seja, tomar um terceiro. Já Todinho e o Reginaldo estão entregues ao DM, também estão fora desse confronto. Então, contando com tudo, as ausências do jogo de hoje, temos aí 6 jogadores, né? Todinho, Dodô, Samuel, o Matheus Silva, Toró e Reginaldo. 6 atletas fora desse confronto, além daqueles que já estão no DM, que é o caso ali do Luiz Paulo e também do Fagner Alemão. A novidade é que o lateral esquerdo, tá, deve ir para a partida. Não se sabe ainda se como titular ou na reserva, mas é o novo lateral que o Náutico contratou, né? Chegou junto ali ao Fluminense, que é o Léo Jans, está liberado, né? Saiu no bid, deve ser relacionado. E tem também a questão do Leandro Cauã, que voltou para o Náutico, né? Ele estava no Internacional, voltou para a equipe alvirrubra, também fica à disposição para esse duelo. Falado tudo isso, vamos para a provável escalação, né? Náutico deve ir de Muriel, tá, no gol, a lateral direita com Arnaldo, a dupla de zaga com Wanderson, né? E o Índio, ou Igor Fernandes, mas eu acredito que o Índio deve ser o titular. Eu acho que o Índio vai aparecer nessa onzena no lugar do Wanderson, mas vamos dar uma interrogação aí. A lateral esquerda com Yuri Silva. Meio campo com Luiz Felipe, o Enderson e Juninho. Creio que o Ramon não vai entrar como titular nesse jogo. E no ataque, Vinícius, Felipe Saraiva e Paulo Sérgio. Então essa deve ser a provável escalação. Se ele quiser mexer nessa onzena não, se ele quiser mexer nesse trio de ataque da frente, ele tira ali o Paulo Sérgio e coloca o Sam. Mas eu acho que não vai acontecer isso não, tá, torcedor? Creio que ele vai continuar tendo ali Vinícius, Paulo Sérgio e
o Felipe Saraiva, até porque o Náutico tem que ganhar o jogo. Não é porque vai mudar alguma coisa na tabela, que não vai. Mas é para não dar abertura para a derrota. Já aconteceu a primeira, então acho que não dá para acontecer a segunda. Então, na minha opinião, o Náutico precisa vencer o jogo, sim. Dá para vencer. Jogo complicado, é no Arthur Tavares em Bonito, mas o Náutico pode vencer. Falando rapidamente do adversário, que é importante também para esse jogo, até porque o Náutico não joga só, o treinador do Vitória, o Eudes Pedro, ele deve repetir a mesma onzena, tá? Para esse jogo contra a equipe do Náutico logo mais. Ele deve ir de Diego, Guilherme Lucena, Alan Pires, Léo Gaúcho, Ítalo, Everton, Thomas, Natan, Diego Aragão, Pedro Maicon e Manuel Santos. Não necessariamente essa é a ordem em campo, tá? Mas assim, é o time que venceu o Decisão. 4-0, fora de casa, no Sesc Goiânia. Então, é uma rodada cheia, vai estar todo mundo jogando no mesmo horário, às 4h30. Então, creio que a onzena que vai entrar em campo do Vitória, essa que a gente passou agora há pouco, claro, lembrando que eu não passei na ordem, tá? A gente sabe que esses atletas aí têm suas ordens, né? Então, mas assim, é um jogo que o Náutico também tem que ficar ligado, volto a dizer, preço do ingresso para o visitante, 50 pau, meu amigo. É grana, viu? Nem todo mundo tem essa grana, não. Quem apita a partida, só pra gente passar aqui o trio, o Nairon Pereira de Lira é o homem do apito, auxiliado por Diego Cavalcante Pereira e Priscila Fernandes e Silva. O quarto árbitro é o Arthur Armando Gomes Pereira Alves. Arbitragem definida, escalada, e a onzena das duas equipes sai ali uma hora antes, ou seja, às 13h30, a onzena sai aí dessas equipes. O Náutico que quer encerrar bem essa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Lembrando que depois desse jogo, o Náutico só volta a jogar no dia 11 de fevereiro, tá? Porque aí, nesse período, tem as quartas de final. O ida e volta. Jogo ida e volta. Então, o Náutico vai ficar só observando quem será o seu adversário. É isso, galera. Tá falado uma última informação importantíssima. O Náutico fechou com o Grupo Globo para o Campeonato Brasileiro da Série B. A Globo vai transmitir 20 jogos do Náutico. Todos os jogos como mandante. E claro que a Globo vai distribuir isso em quê? TV aberta e TV fechada. E até mesmo no GE, que é lá no YouTube. Então, assim, o Náutico vendeu, tá? O pessoal do Náutico, da diretoria, ainda não confirma, né? Ainda não falou sobre essa negociação. O fato é que o Náutico vendeu e terá a Globo transmitindo aí, né, a sua partida, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa informação é importante. Inclusive, essa informação foi trazida ali pelo Alan Dias, né, que é do Rodrigo Podcast. Ele é jornalista e ele trouxe essa informação. Então, é um Náutico, claro, se fortalecendo, né, para ter, né, principalmente essa questão de transmissão, que é muito importante, e a grana que vai entrar. O valor gira em torno de mais de 10 milhões, tá, para essa... Porque o Náutico fez uma parceria também com a Liga, né? Tá, então, assim, quando junta tudo dá mais de 10 milhões, é isso. É o Náutico entrando forte no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso só começa lá para março, é verdade. Mas a gente está passando aqui a informação. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like, comente, concorda comigo sim ou não sobre essa partida. Tá? É um jogo que pode ir com mistão, mas o Náutico precisa vencer. Então fique à vontade aí para discordar. E na sequência a gente tem aí um trechinho da entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, logo na sequência aqui do nosso vídeo, beleza? Aquele abraço e até qualquer hora. Não jogo de futebol facilmente. Não se acredita que um adversário não pode te ferir. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem essa concepção, você respeita de uma forma ainda mais concentrada, principalmente o adversário, a gente aí sim pode se tornar um time um pouco mais coeso e realmente não ser atingido. Então, acho que faltou um pouco disso da nossa parte. São coisas sim a serem trabalhadas. Nós estamos formando uma equipe para a temporada. Não existe momento bom de perder. É um clichê que eu não gosto, o professor não gosta. O momento foi bom para perder. Não existe momento bom para perder.
Nós nunca levamos a derrota de uma forma comum. Porém, nós temos que naturalmente olhar o campeonato até o momento como um todo. Nós somos líderes, nós temos melhor ataque, melhor defesa, continuamos com os melhores números, fizemos um jogo fora da curva, né? Espero que no próximo jogo a gente volte para essa curva, independente do que esse jogo esteja valendo, porque vale muito para a gente. Vitória não é qualquer coisa, é uma coisa que a gente pauta dentro do nosso trabalho, um princípio básico. Vitória não é qualquer coisa, ela é a única coisa dentro do trabalho que nós praticamos e dentro do trabalho de qualquer profissional do futebol.